vida é muito mais estranha do que a mente humana pode imaginar. Não damos atenção aos detalhes da existência. Se pudéssemos realmente saber os fatos, as coincidências, os planos feitos, a ficção ficaria reduzida a algo inútil. Não estou convencida disso. Os casos que têm aparecido nos jornais são grosseiros e realistas demais. Para produzir efeitos realistas, é necessária descrição e seleção dos fatos. Os detalhes que o detetive nota são muito mais importantes que as falhas das autoridades. É possível, todavia, que venha a ter um caso mais importante agora. Vem aí uma das minhas clientes. Boa tarde, senhora Sherlock. Me chamo Mary Sutherland. Boa tarde, sente-se, por favor. A senhorita não acha que, sendo míope, faz-lhe mal escrever tanto à máquina? A princípio, achei que sim, mas com o tempo, decorei a posição das letras no teclado e nem precisei mais olhar. A senhora me conhece? Como sabe disso? É meu dever saber das coisas. Do contrário, por que você estaria aqui? Não sou rica nem nada, mas tenho uma herança que me traz 100 libras por ano, além do que eu ganho como datilógrafa, e daria tudo para saber o que aconteceu ao Sr. Hosmer Angel. Por que saiu com tanta pressa para me consultar? O Sr. Windbank, que é meu padrasto, não quis ir à polícia e nem consultar a senhora. A sua mãe ainda está viva? Sim, vive forte. Ela se casou com o Sr. Windbank, que é 15 anos mais novo que ela, e ele vendeu um negócio do meu pai e arrecadou 4.700 libras. Já que a senhorita recebe uma grande quantia da sua herança e ainda por cima trabalha, suponho que se divirta de todas as maneiras e viaje muito. Eu poderia viver com muito menos, Sra. Holmes, mas como moro na casa da minha mãe, eu não quero ser um peso para ela, então eu entrego todo o meu dinheiro para ela. A senhorita esclareceu-me tudo muito bem. Essa é minha amiga doutora Watson, e você pode falar tudo diante dela. Agora, por favor, conte-me melhor de suas relações com o Sr. Hosmer. Encontrei-o pela primeira vez num baile. O Sr. Windbank não quis que fôssemos, porém, quando ele foi à França a negócios, eu e minha mãe fomos e lá que o conheci. Suponho que o seu padrasto ficou muito aborrecido. Ele não disse nada, apenas riu. Conheci Hosmer naquela noite e no dia seguinte ele veio até minha casa. Depois disso, passeamos 2 vezes, mas quando meu padrasto voltou, não nos encontramos mais. E o Sr. Hosmer não voltou a procurá-la? Bem, meu padrasto ia para a França outra vez. Hosmer escreveu-me dizendo que seria melhor que não nos encontrássemos até que ele partisse. Poderíamos escrever um ao outro. Como era eu que recebia a correspondência de manhã, meu padrasto não sabia do caso. Entretanto, já tinha ficado noiva do cavalheiro, não é mesmo? Sim, Sra. Holmes. Ficamos noivos no primeiro encontro que tivemos. O Sr. Angel trabalha como caixa em um escritório na Hall Street e... Que escritório? Isso que é o pior, Sr. Holmes. Eu não sei mesmo. Onde ele dormia, então? Ele dormia no emprego. E não sabe o endereço? Não sei, só sei que era na Hall Street. Para onde endereçava suas cartas, então? Eu endereçava as cartas para a agência de correio da Hall Street. Ele pedia para endereçar para lá para seus colegas não debocharem. Conte-me as trivialidades a respeito do Sr. Hosmer Angel. Era um homem muito acanhado, Sr. Holmes. Gostava mais de andar comigo tadinha do que durante o dia, alegando que não queria chamar atenção. Era muito retraído e um perfeito cavalheiro. Até sua voz era suave. Contou-me que sofrera de amigdalite na infância. Deixaram-o com a garganta fraca e a voz meio abafada. Vestia-se bem, mas tinha a vista fraca, como a minha. Por isso, era obrigado a usar óculos escuros por causa da claridade. E o que aconteceu quando seu padrasto tornou a ir para a França? Hosmer Angel propôs que nos casássemos antes do regresso dele. Estava muito sério e fez-me jurar, com as mãos sobre a Bíblia, que eu sempre seria fiel a ele. Minha mãe foi favorável desde o início, pois gostava dele. Então, quando começaram a falar em marcar o casamento para dali a 1 semana, fiquei preocupada com meu padrasto. Mas ambos disseram que não me preocupasse, que só lhe contaríamos mais tarde. Iriam se casar, portanto, na sexta-feira, não é mesmo? Sim, mas sem ostentação.
Rosmer veio buscar eu e minha mãe num pequeno carro, mas como éramos duas, mandou-nos subir e pulou sozinho para o interior de um outro carro. Chegamos primeiro à igreja. Minha mãe ajudou-me a descer e ficamos esperando. Logo em seguida, o carro dele chegou. Esperávamos que ele descesse, mas não o fez. Quando a minha mãe abriu a porta do carro e olhou, não havia ninguém dentro. Nos entreolhamos e não podíamos imaginar o que tinha acontecido. Pois Parece-me que a senhorita tem sido vergonhosamente enganada. Oh, não, senhora Holmes. Ele é muito bom para me deixar durante dias. E como a sua mãe reagiu aos acontecimentos? Bom, ela ficou zangada e disse para não falarmos mais no caso. E você contou ao seu padrasto o ocorrido? Sim, e ele pareceu acreditar que acontecera qualquer coisa e que depois Rosmer haveria de comunicar-se comigo. Como ele disse, que interesse podia ter uma pessoa em levar-me até o altar de uma igreja e depois deixar-me? Todavia, o que terá acontecido? E por que não me escreve? Oh, isso me faz enlouquecer, não posso dormir nem um instante. Vou fazer uma investigação sobre o caso. Pensa que não verei mais? Temo que não. Então o que aconteceu? Deixe o caso comigo. Eu só preciso de uma descrição detalhada e das cartas trocadas entre vocês. Coloquei um anúncio no Chronicle de sábado. Aqui está as 4 cartas e o anúncio que lhe falei. Certo. Pode me dar o seu endereço, por favor? Claro, é Lion Place, 31, Camberwell. Obrigada pelos detalhes. E, por favor, mantenha-se discreta quanto ao caso. Mas não trairei Rosmer. Tenha um bom dia. Obrigada. Um caso interessante dessa jovem. Sim, você viu coisas a respeito dela que pra mim ficaram invisíveis. Nunca se fia nas impressões gerais, mas sempre nos detalhes. Eu, por exemplo, sempre reparo primeiro nas mangas das mulheres. Como vê, a jovem em questão tinha veludo nas mangas, que é ótima para deixar sinais. Os punhos, onde a datilógrafa se apoia na mesa, estavam bem marcados. Observei o rosto e vi o sinal do óculos dos lados do nariz, e observei o fato de ser míope e do mal que faz a datilografia. Surpreende a mim também. Mas era tão evidente. Depois desci o olhar para as botinas, e fiquei intrigado quando vi que não eram iguais. Uma estava amarrada de um jeito e a outra de uma maneira totalmente diferente. Pode-se deduzir que ela saiu com pressa de casa. Notei, de passagem, que ela escreveu um bilhete antes de sair de casa. Você não reparou que tanto a luva como o dedo estavam manchados de tinta roxa? Tinha escrito às pressas e enfiou demais a pena no tinteiro. Isso deve ter sido agora de manhã. Do contrário, a marca teria desaparecido. Mas, voltando ao assunto, leia para mim a descrição do caso. Desaparecido. Desapareceu na manhã do dia 14 um cavalheiro de nome Rosmer Angel, de 1,70 m de altura, magro, de rosto pálido, cabelos castanhos, bigode, óculos escuros, chapéu, pequeno defeito na fala. Estava vestido, quando visto pela última vez, com um sobretudo preto, que ia mais ou menos até o joelho, corrente de ouro, calça preta e botinas. Sabe-se que estivera empregado no escritório na Langham Street. A quem trouxer notícias terá... Chega! Há um ponto interessante, conclusivo. Foram datilografadas. Não somente isso, mas repare que a assinatura também foi datilografada. Escreverei 2 cartas que decidirão o caso. Uma ao Sr. Winden e outra à empresa que ele trabalha. Eu vou pedir que ele venha aqui amanhã, às 6 horas. Por hoje é isso, Watson. Boa tarde. Resolveu alguma coisa do caso? Ah, sim, era bisulfeto de barita. Não, eu não estava falando disso. Estava falando do mistério. Ah, estava concentrado nos meus estudos de química. Mas não há mistério nenhum. A única pena é que não há lei da justiça para pegar o canalha. Tá, mas quem é ele e qual o objetivo dele em deixar a senhorita ser tormento? Saberemos em breve. Boa tarde, senhor Winden. Boa tarde. Sente-se aqui, por favor.
datilografada seja sua. Sim, senhora. Desculpe ter chegado um pouco depois da hora marcada, mas trabalho para os outros, como bem sabe. Sinto que a senhorita Sutherland o tenha incomodado com este caso insignificante, pois acho melhor lavar a roupa suja em casa e não em público. Foi contra minha vontade que ela veio. É muito nervosa e impulsiva. Além disso, é uma despesa inútil, porque como será possível encontrar esse tal Hosmer Angel? Muito pelo contrário, tenho todos os motivos para crer que conseguirei achar o Sr. Angel. Estou muito contente por ouvi-la dizer isso. Coisa curiosa, uma máquina de escrever tem quase tanta individualidade como uma mão humana. Desde que não sejam muito novas, não há duas que escrevam exatamente da mesma maneira. Algumas letras ficam mais gastas que outras, e algumas gastam-se de um lado só. Repare, senhor, nesta letra E, Sr. Windibank. Há uma pequena falha, como também há um pequeno defeito na curva do R. Percebe? Há mais 14 características, porém essas são as mais evidentes. Toda a correspondência do nosso escritório é escrita nesta máquina, com certeza está um pouco gasta. Agora vou lhe mostrar um estudo extremamente interessante, Sr. Windibank. Tem aqui 4 cartas que se diz terem vindo do homem desaparecido, todas escritas à máquina, e todas elas possuem o mesmo defeito da carta escrita na sua empresa. Não tenho tempo para essas conversas fantásticas, Sra. Holmes. Se pode apanhar o homem, apanhe e mande-me dizer quando tiver-lo na mão. Com certeza. Eu já o apanhei. O quê? Onde? Sente-se, Sr. Windibank. Não há meios de sair do embrulho. Não é um caso punível judicialmente. Sinto muito. Creio que realmente não há. Mas entre nós, Sr. Windibank, foi o truque mais cruel, egoísta e desumano que jamais tive conhecimento. A princípio foi só uma brincadeira. Nunca imaginamos que ela se pudesse levar tão longe. Talvez não. Mas a jovem foi levada e, tendo a certeza de que o padrasto estava na França, nunca suspeitou de nada. Pode ser que tenha sido assim, pode ser que não. Mas se é tão perspicaz, Sra. Holmes, deve saber que é a senhora que está quebrando as leis e não eu. Não fiz nada punível por lei, mas enquanto continuar com aquela porta trancada, sujeita-se a ação de assalto e coação ilegal. Como muito bem disse, a lei não pode puni-lo. Mas se a jovem tivesse um irmão ou um amigo capaz de lhe dar uma boa surra... Oh, céus, não faz parte do meu trabalho, mas tenho aqui um rego. Era evidente que o Sr. Hosmer Angel devia ter um forte objetivo para uma conduta tão estranha. Depois, o fato de os dois homens nunca se encontrarem, um sempre aparecer quando o outro não estava, me soou muito suspeito. E a senhorita Sutherland? Mesmo que contasse a ela, não acreditaria. Pode ser que você se lembre daquele provérbio persa. Há perigo para aquele que rouba o filhote de um tigre. E há também perigo para quem tira as ilusões de uma mulher.